Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre espécie, nome científico e também iremos introduzir os reinos. Quais são eles? Monera, Protistas e Reino Fungi. Então pessoal, vamos lá. Estudamos sobre os grupos dos seres vivos e vimos que os cientistas eles agrupam os seres vivos com base em suas semelhanças. Né? Essas semelhanças podem ser corporal, pode ser o funcionamento, desenvolvimento do organismo, reprodução, e até a semelhança entre os genes. Também vimos que eles dividem esses seres vivos em vários grupos, chegando do mais completo, maior, mais abrangente, o reino, até o último, que é o indivíduo propriamente dito, a espécie, como podemos ver na imagem aqui ao lado. Reino, vem todos os outros grupos, até chegar na espécie. Só que para entendermos toda essa divisão, classificação, nomenclatura desses indivíduos, tivemos que estudar sobre eles. E na história aparecem vários cientistas que tiveram interesse em estudar a classificação dos seres vivos. Um deles foi o Andres, que propôs um sistema de classificação de plantas. No caso de Andres, ele classificava o tronco das árvores, a forma e desenvolvimento do fruto. Já outro cientista, no caso de John Ray, ele também organizou um tipo de classificação, onde ele classificava os tipos de embrião e também a presença e ausência de frutos na planta. Então podemos observar que já existiam pessoas que se preocupavam em classificar os seres vivos dentro de um determinado grupo, certo? Para ir facilitando os seus estudos. Mas foi a partir dos estudos de John Ray que o médico botânico Carlos von Linneu, ele desenvolveu um sistema hierárquico de classificação. Ou seja, esse sistema que estudamos na aula passada, que está aqui do lado da imagem, que é dividido em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécies, é um sistema hierárquico de classificação. Todos os seres vivos eles têm que passar por essa hierarquia, ou seja, ele está lotado dentro de cada grupo desse de acordo com suas semelhanças, para que ele seja, propriamente dito, classificado. Linneu, ele criou, este indivíduo aqui da imagem ao lado, ele criou esse sistema de classificação científica, usando a espécie como unidade básica. Porém, ele não levou em consideração o parentesco entre as espécies. Por quê? Porque Linneu acreditava que o número de espécies era fixo. E não havia alteração com o tempo. Esses indivíduos, eles não sofreriam alteração durante o tempo. O tempo que a sua espécie perpetuasse aqui na Terra. Até o momento dela se extinguir, ela era a mesma do início de sua existência. Certo? Mas esse pensamento de Linneu, será que estava correto? Vamos pensar. Então, essa ideia do fixismo, que era o caso da ideia que Linneu e outros cientistas pensavam que os indivíduos, ou seja, os animais, as plantas ou outros seres vivos, eles não mudavam, eles eram fixos. Ela mudou a partir do século XIX, inicialmente com Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, ou melhor, o Darwin e o Wallace. Porque o Darwin e o Wallace, eles já acreditavam que as espécies elas sofriam sim modificação e que essa modificação ela era gradativa, ou seja, a partir dos anos que iam passando, esses indivíduos poderiam se modificar. E daí até surgiram novas espécies. Mas no caso lá de Linneu não. Linneu foi muito importante, porque foi a partir dele que houve essa classificação hierárquica, e depois o surgimento lá da nomenclatura binominal. E de fato, Darwin e Linneu eles estavam certos, em relação que os indivíduos eles sofrem mudanças. Se lembra lá que para a gente estudar a nomenclatura nominal, Linneu lá ele criou a classificação dos seres e tomou como base o que? As espécies. Mas o que é espécies? Você sabe o que são espécies? Espécies nada mais são do que um conjunto de organismos que são capazes de se cruzar entre si e formar descendentes férteis. Ou seja, esses indivíduos, dentro desse determinado grupo, eles são capazes de se relacionarem, cruzar entre eles e formar indivíduos, ou seja, filhos férteis. E esses filhos são capazes de cruzar entre eles e formar também descendentes férteis. Então, quando falamos de espécies, definimos elas assim, que é um grupo, mas esses grupos são todos iguais, como nós seres humanos. Temos o grupo dos Homo sapiens. E dentro do grupo dos Homo sapiens, nós cruzamos entre si e formamos descendentes férteis, que são, no caso, os nossos filhos. Como outro exemplo aqui, no caso da onça pintada, que todas pertencem à mesma espécie, e que elas podem cruzar entre elas e formarem o quê? Descendentes férteis, ok?
Esta é a definição de espécies. Para o nome científico, cada espécie ela vai receber 2 nomes, certo? Quando estivermos falando, um exemplo, a onça pintada é o nome popular, mas a onça pintada, o seu nome, ele vem escrito por 2 nomes. E estes 2 nomes, eles são escritos em latim ou adaptado ao latim. Isto quer dizer o quê? Que caso, como o latim é uma língua morta, que ela não sofre mais alteração, caso não tiver, eles fazem essa adaptação. Porque pode surgir algum indivíduo novo, não é isso? Porém, preste atenção que essa é a parte mais importante do nome científico, ou da nomenclatura científica. O primeiro nome, ele é escrito com a inicial maiúscula, certo? Ou seja, a primeira letra do primeiro nome, ela vem em maiúsculo. E logo de cara já percebemos que ela corresponde ao gênero, certo? O segundo nome, ele é escrito com a inicial minúscula e corresponde à espécie. Quando escrevemos o nome científico de um determinado ser ou organismo digitando, utilizamos o recurso itálico. No entanto, se estivermos escrevendo à mão, nós sublinhamos o nome, mas ela tem que ser escrita de acordo com essas 2 características acima. O primeiro nome ele tem que vir com a primeira letra maiúscula, o segundo nome com a letra minúscula. Escrito à mão, sublinhamos, digitamos ou lá colocamos ela em itálico, certo? Isso é regra e tem que ser cumprido. Se vocês olharem no livro de vocês, vão analisar vários nomes com a escrita deitadinha. A primeira vem com a letra maiúscula, porque se refere ao gênero, e a segunda palavra, né, do nome vem com minúsculo, porque se refere-se à espécie. Desta forma, como estamos analisando neste slide. Na prática, é assim. Os humanos, eles são chamados de Homo sapiens, que é o nome científico. Lá, a primeira palavra do nome, que é o gênero, ela vem escrita a primeira letra maiúscula. Muito bem. E a espécie, a sua primeira letra da segunda palavra, letra minúscula. Muito bem. E em itálico, né? A gente percebe que ela é um pouquinho mais deitadinha em relação a esse nome aqui, ó, humanos, que é o que? O nome popular. Muito bem. No entanto, por centenas de anos, os seres vivos eram apenas agrupados em 2 grupos. Olha só, né? Antigamente só existia o quê? O reino animal, vegetal, que eram esses 2. Mas com o avanço da tecnologia, principalmente do microscópio, ficou mais claro que vários organismos, eles não podiam se enquadrar no mesmo grupo. Não é verdade? E a forma de classificar os seres vivos mudou. Agora eles são classificados em 5 reinos, que são o reino dos moneras, o reino dos protistas, o reino fungi, plantae e animalia. E na aula de hoje nós vamos estudar 3 destes reinos, que são moneras, protistas e fungi. Vamos lá? O reino monera, pessoal, presta atenção. Quando falamos de monera, temos que lembrar de quem? Das bactérias. Isso mesmo. O reino monera é o reino das bactérias. E elas são seres unicelulares. Ou seja, são aqueles seres mais simples, né? Formado por apenas uma célula. O seu material genético ele é desorganizado, está disperso no citoplasma. As suas estruturas elas não são tão rebuscadas como de um ser pluricelular e, digamos assim, eucariotos, né? Porque os moneras eles são procariotos. E as bactérias elas podem, né, ter um estilo de vida. Elas podem ser decompositoras ou parasitas. Se lembra lá quando estávamos estudando
sobre a fixação do nitrogênio e precisamos estudar algumas bactérias que estavam em relação à decomposição do solo, para auxiliar nos processos, né, da formação de compostos de nitrogênio, e ela era extremamente importante. As bactérias que são benéficas, geralmente elas estão relacionadas a esse processo, né, de decomposição, ou seja, devolver, né, ao ciclo tudo aquilo que um dia foi retirado do próprio solo. No caso, a gente tem uma planta, né? A planta ela vai se alimentar de todos esses minerais, água, tira tudo ali do solo. Quando aquela plantinha cai, que ela cai no solo, as bactérias ela acaba fazendo essa decomposição e esses nutrientes eles voltam novamente para o solo e a planta pode novamente utilizar. Então, nesse caso das funções de decomposição, podemos analisar como um caso até benéfico. No entanto, sabemos que as bactérias elas podem causar doenças, principalmente aquelas que têm estilo de vida que parasitas. Um exemplo é a tuberculose, né? A tuberculose bacteriana, ela vai atingir os pulmões ali e não vai fazer bem às pessoas, certo? Aqui temos uma imagem do lado, que foi obtida, né, imagem real de bactérias por microscópio eletrônico. O outro reino é o reino dos protistas. Este reino ele é dividido entre os protozoários e as algas. Os protozoários são os protistas, mas os protistas só recebem esse nome de protozoário aqueles ao qual se alimenta de outro ser vivo, certo? Então eles têm uma função, né? Digamos que em questão de nutrição eles seriam aqueles heterotróficos carnívoros. E todos os protozoários eles são unicelulares, ou seja, são formados apenas por uma célula. E as algas. Já as algas são tipos de protistas que podem apresentar, né, algas unicelulares e aquelas pluris ou multicelulares. Porém, já ouvimos falar muito sobre as algas quando estávamos estudando lá o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. E principalmente vimos no ciclo do oxigênio que as algas ela é extremamente importante na manutenção e devolução do oxigênio para a atmosfera. Estão lembrados? E é por isso que dizem que elas são, né, as responsáveis em realizar a maior taxa de fotossíntese. Exatamente. Todo aquele processo lá de reciclagem do carbono, liberar oxigênio, por ter mais algas, né, a quantidade dela é bem maior do que as plantas, propriamente ditas. Então, por isso que ela tem essa maior taxa de fotossíntese, tá certo? Olha como elas são lindas aqui, olha, as algas unicelulares. Belíssimas. E todas essas diversidades que podemos analisar aqui abaixo estão relacionadas ao reino dos protistas. E por fim, o reino do fungi, que é o reino dos fungos, também é um reino muito bonito, muito exótico em algumas espécies, mas nesse reino podemos encontrar quem? Os cogumelos, os bolores, as leveduras e a maioria dos seres vivos, né, neste caso dos indivíduos aqui do reino fungi, eles são multicelulares, em exceção as leveduras que são o que? Unicelulares, certo? Eles são heterotróficos, isso quer dizer que os heterótrofos ou heterotróficos, eles não sintetizam seu próprio alimento. Eles necessitam de alimentos externos, seja de outros seres ou de matéria orgânica, para que eles se mantenham vivos. Os fungos, eles podem ser, né, decompositores ou parasitas. Também aqui, os fungos e as bactérias, vimos que eles podem ser decompositores e auxiliar em vários processos de decomposição, principalmente a matéria orgânica que se encontra sobre o solo. No entanto, os fungos, eles são mais fáceis de identificarmos porque estamos em contato com eles no nosso dia a dia. Basta chover para vermos uma roupa acabar mofando, ou um pão, uma fruta, alguma coisa se estragando. Exatamente por conta disso. Por quê? Porque esses fungos que caem nesses alimentos, eles são o quê? Decompositores. Mas existem também aqueles que são parasitas, certo? E uma coisa importante do reino fungi é que ele é muito importante para a economia. Por quê? Porque ele é utilizado principalmente na produção de alimentos. Como podemos analisar aqui, olha.
em relação à produção, né, fermentação da cerveja pelas leveduras, também na fabricação de pães por conta das leveduras, produção de vinho, de queijo, em coisas. Além do mais, também o próprio cogumelo, que também é consumido na gastronomia, tá certo? Um beijo para vocês, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.